grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pausa, presta atenção, isso aqui foi um resumo da aula passada. Ok? Vamos para o capítulo 2? Aleluia. Pois não? Beneplácito, vamos lá, quem aprendeu beneplácito? Calma gente, um de cada vez. Querer, ou seja, segundo o querer soberano da sua vontade. Ok? Beneplácito. Agora vamos para o capítulo 2. Aí, Paulo entra aqui de sola no capítulo 2. Paulo entra de sola com a doutrina da graça no capítulo 2. Vamos lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, o quê? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pausa, vai lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Quem achar pode ler, por favor. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 13 e 8, né? Apocalipse. Positivo, obrigado. Se você tivesse entendido, teria dado glória, mas vamos explicar agora aqui para você. Vamos explicar. Paulo disse no versículo 4 do capítulo 1: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. O que João escreveu em Apocalipse capítulo 13, versículo 8? Vamos lá, repita por favor. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Adorarão quem? O contexto, a besta. Sim. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro, o quê? Morto desde a fundação do mundo. Ei! O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu antes da fundação, ok? João disse que não estarão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tem algumas traduções, eu não sei se a sua está assim, que vai dizer, no livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não sei se a sua está desse jeito aí. Algumas traduções remetem a isso. Paulo está dizendo, ele nos escolheu antes da fundação.
Paulo aqui está enaltecendo. Lembra que eu falei isso aqui no seminário na semana passada? Um dos atributos incomunicáveis divino, a sua onisciência. Um Deus tão poderoso, todo poderoso, sabendo que eu e você somos pecadores, e mesmo assim, desde a fundação do mundo, Ele olhou, glória, Ele olhou quando o seu pai e a sua mãe alcançou o clímax da relação sexual. E quando o seu pai, naquele ato, ele soltou cerca de 20 milhões. Quantos milhões? 20 milhões. Deus olhou para você. Deus apontou para você, escolheu você, antes que você viesse ao mundo. Oh glória! Mesmo sabendo que você pecaria contra a palavra, mesmo sabendo que nós pecaríamos contra as Escrituras, mesmo sabendo que nós pecaríamos contra a sua vontade, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E como um Deus eterno, soberano, onisciente, o Cordeiro que foi morto justificou, oh glória. O Cordeiro que foi morto pagou. O Cordeiro que foi morto quitou a dívida que constava em ordenança contra nós. Sabe por quê? É necessário que nós entendamos uma coisa que a gente chama de cosmovisão divina. Passado, presente e futuro. Visão divina. Nós enxergamos passado, presente e o quê? Futuro. Ontem eu comi arroz com feijão. Não, hoje eu almocei frango. Não, amanhã eu vou comer uma costela. A gente entende assim, não é isso? Passado, presente, futuro. Essa é a linha da história da humanidade. Mas o Deus pelo qual nós servimos, Ele não enxerga o passado como ontem, o presente hoje, o futuro como amanhã. Quando Deus, porque ontem foi falado que existe o Cronos e o Kairos. Cronos, tempo do homem. Por isso que nós temos lá no relógio cronômetro. Kairos, tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. Deus, Ele enxerga ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro de uma vez só. Você não está entendendo? Ele enxerga o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Ele não fala, deixa eu me lembrar aqui. Não. Soberania divina. Deus não fala assim, deixa eu me lembrar do que foi no passado. Não, porque Ele está no passado, porque Ele está no presente e Ele está no futuro. Nós enxergamos passado, presente e futuro, mas Deus olha tudo ao mesmo tempo e olha de cima. Aqui está a criação, aqui foi a queda, mas meu filho aqui, ele morreu, e por isso que o povo estaria no dia 3 aprendendo sobre a graça, e esse mesmo povo que vai entrar no céu, que estará comigo aqui na glória. Agora para pensar. Paulo disse que nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já sabia que a gente ia pecar. Deus já sabia que a gente ia errar.
Mas ele usando um outro atributo moral divino, amor. Anote aí, atributo moral divino, amor. Tem um livro, depois se você quiser, me procure lá no Zap, eu vou mandar para você. As grandes doutrinas bíblicas vão falar justamente sobre um dos pontos desse ensino da teologia, da teontologia, um dos atributos morais de Deus. Coloque aí, amor. Um dos atributos morais de Deus, amor. Deus olhou. E aí João escreve assim, ó: aqueles que adoraram a besta, eles não estavam escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, na sua eterna onisciência, sabendo que o homem pecaria, ele de antemão já enviou Cristo para pagar a dívida que era contra ele, por causa da sua onisciência. Aí se revela a graça divina. Aqui se revela o beneplácito da sua vontade. Então, coloque aí, cosmovisão divina. O Senhor, Deus, Ele enxerga o passado, o presente e o futuro de uma vez só, da mesma forma, sem divisão, sem variação. Deus, Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele não está preso a nós e ao nosso tempo. Aí ele continua dizendo assim, ó, lá no versículo 4. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos destinados a padecer eternamente. Aí versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, João? Vitor, o que é misericórdia? O que é misericórdia? Vai lembrando que eu vou voltar em você aí. Pastor Leonardo, o que é misericórdia? Empatia, perdão. Irmão Léo, o que é misericórdia? Bondade. Presbítero David, o que é misericórdia? Benevolência. Missionário Samanta, o que é misericórdia? Hã? O que é misericórdia? Bondade. Pastor Josimar, o que é misericórdia? Cuidados. João Vitor, o que é misericórdia? Hã? Perdão. Vamos lá, vamos resumir isso em uma coisa só? Vamos resumir isso em uma coisa só? O que é misericórdia? O que é misericórdia? O que é misericórdia? Vamos lá, vamos lá. Quem dá mais, quem dá menos? O que é misericórdia? Não, vamos lá agora, vamos cavar esse negócio aí. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Vamos lá, vamos. Vamos lá. Perdão, o que mais? O que mais? Falou aí. Compaixão, o que mais? Hã? Vai falando. A hora de errar é agora. Ué. Porque quando você assumir o púlpito aqui, não erre não, em nome de Jesus. Vamos lá. Presbítero Sebastião, misericórdia. Hã? Vamos lá. Vou dar um chocolate para todo mundo, vocês acertaram. Mas vamos resumir misericórdia? Vamos resumir misericórdia? É Deus não dá o que nós merecemos. Isso é O que o ser humano merece? O inferno. O que o ser humano merece? A destruição eterna. Mas Deus usa a misericórdia. Ele usa com, Pai? Ele usa o a? Ele usa o que? A bom? Ele usa o que? Perdão. Compaixão. Ele usa a misericórdia. Ele não nos dá o que nós merecemos.
Nós merecemos o inferno. Nós merecemos o castigo. Ah, mas não foi eu que comi o fruto lá, mas tu recebeu o DNA de Adão e acabou. O que Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 23? Vamos lá? Não, ei! Romanos 3, 23. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Estão afastados. Estão distanciados. Isaías disse que entre Deus e o homem existe o quê? Um abismo. Esse abismo chama-se o quê? Pecado. Entre Deus e o homem existe um abismo chamado pecado. Deus é 3 vezes santo. É o grau superlativo de santidade. Por isso que Isaías fala: e clamávamos lá no capítulo 6, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É como se fosse um grau superlativo no português. O nosso Deus é santíssimo. O nosso Deus é santíssimo. Então, o pecado diante dos olhos de Deus é abominação. E quem pratica o pecado, ele também é alvo da justiça de Deus, que se manifesta através da ira. Aí Paulo vai continuar, vamos lá. No versículo de número 5. Não, no 4 a gente parou, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, Deus sendo rico em bondade, em compaixão, em amor, em graça. Graça ainda não, né? Graça é outra coisa. Vamos lá. Deus sendo rico em compaixão, o que ele fez? Aí entra aqui, um dos atributos naturais de Deus e comunicáveis. Anote aí. Atributo natural de Deus, ou atributo comunicável de Deus: amor. Amor. Atributo moral de Deus. Aí você pode colocar entre parênteses assim, atributo comunicável: amor. Mas por causa do grande amor com que nos amou. Eita glória, tem uma profecia que é para você. Se você quiser, levante a mão que eu vou soltar agora. Salmo 39, versos 16. Levante a mão que eu vou profetizar. Os teus olhos me viram na substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor te escolheu para a salvação. É por isso que a graça te alcançou. Aí ele disse assim, porque ele nos amou. Antes de você nascer, Deus já te amava. Não, só a missionária Luana que recebeu aqui. Antes de você nascer, ele já te amava. Dentro de 20 milhões, ele escolheu você. Lá na guerra, na natação, lá no útero, para alcançar o óvulo, para fecundar, você nadando. Aí Deus olhou assim e falou: Sebastião Luiz, eu quero você, entra aí. Rosângela, eu quero você, entra aí. Não, você não está entendendo. Júlia, eu quero você, entra aí. Você sabe o que é isso? 20 milhões. Ele apontou para você. 20 milhões. Lília, eu quero você, entra aí. 20 milhões. Dá para colocar em fila assim, uma fila dá cerca de 8 quilômetros. 8 quilômetros, se fosse 20 milhões de seres humanos, dá cerca de uma fila de 8 quilômetros. E ele escolheu você, irmã Patrícia.
Gerson, entra aí, eu quero é você. Será que existe coincidência? Ou é a graça que trabalha? Aleluia, glória a Deus. Aí ele disse assim, no versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, o pecado traz a morte, foi falado aqui ontem, lembra, né? Aí vem Paulo escrevendo Romanos 6, 23, agora sim, vamos lá, citou antes da hora, né? Vamos lá, Romanos 6, 23, é a morte, mas não só a morte física, morte espiritual. O salário do pecado é a morte, a separação. Tanto é que a segunda morte, no livro do Apocalipse, é o que? A separação eterna de Deus. Quando o Apocalipse fala segunda morte, vai falar sobre a separação eterna de Deus. A primeira morte, se morreu em Cristo, haverá esperança para a ressurreição. Mas se morreu sem Jesus, além de sofrer a primeira morte, vai sofrer a segunda. Além de padecer a primeira morte, a morte física, a espiritual, a separação eterna de Deus, também sofrerá por causa do quê? Do pecado. E aí se cumpre Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual. Aí Paulo disse assim, estando nós mortos nos delitos de pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça. Você pode fazer o que quiser fazer, você não vai ser salvo. É a graça que salva você. É a graça que escolhe você. É a graça que vai lá atrás de você, tirou você lá do mundo, limpou você, regenerou você, deu vida. Eita glória! E te salvou. Eu falei aqui um dia sobre a ordem de salvação, ou a ordo salutis, do latim. A progressão sobre salvação. Primeiro, vem a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ou seja, primeiro vem o ouvir. A palavra produz arrependimento. A palavra produz arrependimento. Arrependimento significa metanoia, ou seja, voltar atrás. Voltar-se, virar-se, arrepender-se. Metanoia, através da palavra. E quando vem a palavra, aí existe aqui um duelo. Mas eu vou por esse viés. Quando vem a palavra, quando você ouve a palavra, e instantaneamente, quando produz o arrependimento, vem a regeneração. E com a regeneração, eita glória! Com a regeneração vem a conversão. Epistrefo do grego. É voltar, contornar, voltar à origem. A primeira origem foi: façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Mas veio o pecado e quebrou. Mas com o epistrefo, com o arrependimento, nós voltamos para o que era antes. Nós voltamos para a intimidade com Deus. Arrependimento. E através do arrependimento, oh glória! Isso tudo é a ordem da graça. Com arrependimento vem a justificação. Aleluia! Glória a Deus.
E da justificação vem a santificação, da santificação até a glorificação. Aleluia. Pela graça, sois salvo. Um homem chamado Wayne Grudem, ele cita na sua obra de teologia sistemática, ele fala que nós, seres humanos, somos agentes passivos na salvação. Ele diz que nós somos agentes passivos. A graça vai, a graça busca, a graça traz, e através do arrependimento vem a nossa confissão, e através da nossa confissão vem a justificação. Aí, para encerrar, aí o que Paulo disse aqui, ó? Vamos lá, versículo 6, 7, 8, para você tomar uma glicose ali. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez... Ah, não, se você não entender isso aqui, eu vou começar a ensinar tudo de novo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você só deu glória porque eu falei que ia falar tudo de novo, né? Tá doido para tomar glicose? Para mostrar no século vindouro, não é para mostrar no presente, não é para mostrar no passado, é para mostrar no futuro. A suprema riqueza do quê? Do quê? E de que mais? Da bondade para conosco em quem? Aí ele vem arrebentando com tudo. Vai lá, de qual salteado? Versículo 8 e 9, vai. Pela graça, mediante, e isso é o quê? Não para que ninguém... Aí vamos lá no versículo 10 para arrebentar, para fechar a tampa do caixão e jogar a terra na cara do velho homem. Vamos lá. Pois para boas as quais Deus... E o que é isso aqui? Ordem da salvação. Ele nos criou para que nós andássemos nas obras que Ele determinou que nós andássemos: arrependimento, justificação, santidade. Amém ou não amém? Vou te dar 15 minutos, não, 10 minutos, para você tomar uma água, tomar um ar e um café.